de pessoas cheias de fé e esperança. Porque eu falo para você, sem esperança não tem fé, e sem fé não tem milagres, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Eu vou começar a pregar para o telão. Coloca a imagem de um povo feliz aqui, alegre, para eu pregar para eles aqui. É o frio, irmão. Acorda em nome de Jesus. Que eu tô ligado no 380, irmão. Eu tô. Como eu posso dizer para você? Na semana passada, eu vou tentar descrever em palavras o que eu estou sentindo, tá? Na semana passada, nós tivemos o privilégio de receber o pastor Guilhermo de Sena e o seu filho David de Sena, tá? O Davi já tinha vindo aqui, mas o Guilhermo é igual o mosca branca, já viu? Você já viu alguma? Ele não aceita convite, ele não sai da igreja dele, ele está há anos ali servindo na igreja local dele. O pessoal, ele é um apóstolo, ele é uma pessoa que planta igrejas em vários lugares, e as pessoas que fazem parte dessa rede de igrejas ficam esperando ele há anos para ele ir lá, para ele dar uma palavra, e a gente, sem fazer esforço nenhum, ele falou com o filho: eu quero ir com você. Foi assim, irmãos, entendeu? Então, assim, eu preciso entender que Deus tem algo especial conosco. Eu preciso me sentir um filho especial. Eu não sei se você se sente um filho amado especial. Eu me sinto muito amado e muito especial para Deus. E eu sei que você também é. E é por isso que Deus tem enviado banquete espiritual para essa casa. E eu vou te contar uma história que Jesus contou de um homem que preparou uma festa, e as pessoas que foram convidadas não apareceram na festa. E você pensa que ele ficou se sentindo rejeitado. Ai, meu Deus, ninguém me chamou. Eu chamei um monte de gente, ninguém veio. Puxa vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, o texto diz que o Senhor fala assim, fala para os empregados, chama quem você encontrar pela rua e obriga eles a entrarem na festa, porque a mesa já está preparada. Ou seja, Deus tem preparado banquetes aqui, e você, que é o convidado, não tem vindo. Deus vai chamar outro, e o teu lugar, que talvez seria um lugar de honra, vai ser entregue para outra pessoa. E eu estou falando isso com muito amor para você. Para você, igual a gente fala no Rio de Janeiro, fica ligado, irmão. Fica esperto. Para você não perder a sua bênção. Para você não perder a promessa que Deus tem para você. Para você não desprezar o banquete que Deus está preparando para você. Quem veio aqui no seminário de libertação, foi um banquete ou não foi, irmãos? Então, Deus é um Deus de segunda chance e de novas oportunidades. Dia 27, 28, dia 29, a gente vai ter a Love Conference. Irmãos, vai ser um banquete. E agora o que você vai fazer? Não seja tonto de perder. Amém? E aí o que você vai fazer? Você vai convidar os seus amigos, você vai convidar os seus familiares, mas você vai pagar a entrada deles, olha. É isso que faz um povo generoso, um povo crente, de verdade, não é? Eu nunca me esqueço, o dia da minha conversão, a minha experiência com Deus, a minha avó, ela se converteu, e a minha avó começou a ir na igreja, e ela começou a me levar, eu tinha 5 anos de idade, então criança não tem que seguir o pai, a mãe, o avô, não é? A avó. E ela era responsável ali por cuidar de mim quando a minha mãe não estava fazendo as coisas dela, trabalhando. Então, eu ficava às vezes com a minha avó me levava na igreja. Eu fui crescendo ali na igreja, mas Deus não tem netos, Deus só tem filho. Então, você precisa ter a tua experiência com Deus. Não é o Deus da sua avó, não é o Deus do seu pai. Eu não sei se vocês vão lembrar, em Atos, tinha um grupo de homens que eram conhecidos ali como os filhos de Seva, e eles tentaram expulsar o demônio, porque estava na moda dos discípulos de Jesus expulsar demônio,
E aí, é igual muita gente hoje, copia o resultado, mas não vive o processo. Oi? Copia o resultado. Tem cara de crente, tem música de crente no carro. Roupa de crente não tem não, mas você entende? Eles vivem um evangelho, sei lá que evangelho eles estão vivendo, mas eles acham que são crentes. E a mesma coisa aconteceu lá em Atos, e os filhos de Seva foram e eu expulso, eu conjuro agora esse demônio que sai desse corpo em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. O endemoniado, o demônio manifesto, chegou e falou assim: olha, eu conheço Jesus, eu conheço o Paulo, mas você eu nunca vi. Deu uma surra nos caras, deixou os caras pelados, e os caras saíram envergonhados. Sabe o que isso significa? Isso significa que o evangelho não é brincadeira. Isso significa que ser cristão é estar em uma guerra espiritual. E ninguém vai para a guerra com a cabeça da Disneyland, achando que está passeando no parque, porque você vai levar uma surra. É isso que acontece. Porque o dia que você tomou uma decisão por Jesus, é o dia que lá no inferno foi colocado um cartaz e falou assim: agora a gente precisa destruir esses caras aqui. E você se tornou um alvo, você se tornou um objetivo de roubo, morte e destruição. Credo, pastor, você está falando isso e ninguém vai querer ser crente não. Irmãos, eu não tenho outra mensagem para pregar que não seja a Bíblia. A palavra fala em João capítulo 10, verso 10, que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus veio, eu gosto desse pero, do espanhol assim, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. No mesmo versículo, igual lá no Butantan, aonde eles tiram do veneno da serpente o antídoto, no mesmo versículo, aonde está o veneno, também está o antídoto. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Não aceite nada menos do que uma vida em abundância. Amém. É isso que Deus tem reservado para nós. Bom, eu me lembro que cresci ali na igreja e aos 15, 16 anos de idade eu me afastei, comecei a tocar, eu era músico, então eu estava sempre viajando, tocando e já não tinha mais agenda, não tinha tempo para ir nos cultos junto com a minha avó. Bom, eu me lembro que os anos passaram, acho que eu estava com 18 anos, e eu estava numa balada, e o Espírito Santo, ele vai a lugares que você não vai, para encontrar pessoas que você não gosta, porque Deus ama quem você não gosta. Olha o meu sorriso para você. Deus gosta de quem você não gosta, e Jesus foi atrás de mim, e ele me encontrou lá numa balada, eu estava tocando samba, todo mundo bêbado, dançando, se agarrando na balada, porque é isso que o pessoal faz, né? E aí eu estava tocando, e de repente o Espírito Santo começou a tocar na minha vida, e eu comecei a chorar compulsivamente no palco. Agora pensa as pessoas que estavam me vendo, o baixista que estava tocando olhou para mim e ficou pensando: puxa, que droga será que ele está usando? Eu também quero, né? E eu não parava de chorar, porque o Espírito Santo começou a tocar e falar: olha, esse não é o seu lugar. E eu saí daquele lugar atordoado, e eu fui tentar tomar um ar, tinha 2 crentes, 3 horas da manhã pregando o evangelho. Irmão, se é a hora de crente estar acordado pregando o evangelho? E estava lá na frente da balada. É por isso que eu não me canso de ir nas baladas, eu não me canso de ir nos lugares, falar de Jesus. Porque um dia eu era um pecador perdido e alguém levantou da cama na madrugada para ir atrás daqueles que estão perdidos.
Eu só sou hoje um pastor porque um dia um grupo de jovens apaixonados por Jesus, que não tinham vergonha de falar de Jesus para quem encontrasse pelo caminho, eles pegaram seus instrumentos, foram na rua, lá na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias, né, mãe? Lá em Duque de Caxias, minha mãe tá aí, chegou. Ô, Glória, bem-vinda, mãe. Aleluia, aleluia. Vai ter Vale Night, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, para quem mora em outra cidade e não tem avó, irmão, ter avó, valoriza a vovó, valoriza, porque elas são demais. Glória a Deus pela sua vida, mãe. Bom, até me perdi, né, quando eu falei do Vale Night. Sabe de nada, inocente. Não, essa água é minha, vai atrás de outra lá, vai. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu estava falando do que mesmo? Tá, eu estava tocando e aí... Não, me lembrei. Esse grupo de jovens estava lá na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias, e eles estavam tocando os instrumentos, cantando com alegria na praça, e a minha avó, que servia há 22 anos o espiritismo, passou pelo meio dali da rua e viu aqueles jovens. Ela parou, começou a ouvir a palavra e ela se converteu naquele momento. E por causa do testemunho desses jovens, a minha avó se converte, e hoje eu sou um pastor. Porque a aliança que Deus faz é uma aliança que atravessa gerações. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. A Jacó mudou de nome, então Ele é o Deus de Israel. Então, Ele é um Deus de gerações. Tudo que Deus começa a fazer não para em você. Tudo que Deus começa a fazer em você vai tocar a próxima geração. Receba! Aleluia! Amém? Como é que fala? Legendário? Muito bem, muito bem. Tudo que Deus começa a fazer na sua vida vai tocar as suas gerações. Não pare em você. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, não pare em você. A boa obra que Deus começou, ela vai continuar. E ela vai terminar, irmãos, porque Deus não larga uma obra pela metade. Falando em obra, nós estamos em uma conferência poderosa de 8 anos. E nessa conferência, Deus nos deu uma palavra. E essa palavra é a palavra edificação. Você é um edificador. Amém? Nós somos edificação de Deus. Nós somos casa de Deus. E o Senhor está edificando uma casa, não de tijolos. O Senhor está edificando uma casa de pedras vivas do altar. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas a palavra diz que quando você edificava um altar, você precisava retirar pedras do rio. Não eram pedras cortadas por artífice. A palavra artificial tem a sua raiz na palavra artífice. Oi? Então Deus não está fazendo nada artificial. O que Ele está fazendo é sobrenatural. Sobrenatural não tem nada a ver com artificial, irmãos. E o Senhor pega pedras do rio, e essas pedras, elas têm um processo erosivo. Cada pedra tem um formato. Mas lá em Gênesis capítulo 11, você vai ver que a edificação da Torre de Babel foi feita através da tecnologia que os caldeus tinham de queimar tijolos. E então, o que eles faziam? Eles formatavam os tijolos, e através de formatar os tijolos, eles conseguiam empilhar mais alto. E então eles conseguiram construir uma torre. E o objetivo deles era construir uma torre até o céu, para ser como Deus. Irmãos, a última vez que alguém lá no céu tentou fazer isso, deu ruim. É ou não é verdade? A palavra fala em Ezequiel capítulo 28, em Isaías capítulo 14, sobre a queda de Lúcifer. E aí na queda de Lúcifer ele fala assim: eu serei como Deus, eu subirei até o mais alto céu e serei como Deus. Esse mesmo sentimento que estava no coração de Satanás, ele conseguiu semear no coração do homem. O homem
busca ser como Deus. O homem busca decidir a vida e a morte. O homem busca decidir se uma criança, ela vai nascer ou não vai nascer. Se vai assassinar uma criança no ventre da mãe ou não. Agora, quem tem o poder de ser como Deus para decidir se uma criança vai viver ou vai morrer? Mas o homem quer se colocar em uma posição de altivez, querendo tomar decisões que não cabem a ele. E isso já veio lá da serpente, quando lá no Éden, a serpente seduz a mulher e fala assim: não, certamente você não morrerá, porque se você comer desse fruto, você vai ser como? Você vai ser como? Deus. Ah, Deus não quer que você seja como Ele, é por isso que Ele falou para você não comer do fruto. E então, a mulher prova do fruto, dá o fruto a Adão. Mas que fruto? Do conhecimento, do bem e do mal. Eu decido o que é certo ou errado. Eu já não dependo mais de Deus para saber o que é bom ou mal para mim. Eu faço as minhas escolhas. Eu sou o dono do meu nariz. Eu sou Deus. Pesado, não? Mas é isso que o homem faz quando ele não se sujeita a Cristo como Senhor da sua vida. Ele é o Senhor do dinheiro dele. Ele decide como ele vai construir, se ele não vai construir, se ele vai viajar, se ele não vai viajar, se ele vai morar em tal país ou se ele não vai morar em tal país, se ele vai casar ou não vai casar, se ele vai, eu vou ficar morando junto porque eu não tenho dinheiro para casar. Irmãos, quantas pessoas já chegaram aqui na igreja, vivendo essa desculpa, que eu falei: seu problema é dinheiro, nós, a igreja, vamos te pagar para você casar. Não vou pagar a tua festa, vou pagar o teu casamento no civil. Ah, não, eu quero a festa. Eu falei: casa primeiro no civil. E aí depois Deus vai dar os recursos para você fazer a festa. As pessoas que se sujeitaram a essa palavra de Deus, depois Deus levantou pessoas que pagaram a festa dessa pessoa. Mas não, a gente quer ouvir o plano todo. A gente quer saber: ah não, mas o que vai acontecer? Quanto o Senhor vai me dar para eu fazer isso? Deus não vai te dar nada, Ele já pagou tudo. Ele não tem que fazer nada por você mais. Quando Ele gritou da cruz: está consumado, a palavra está consumado significa está pago. A dívida foi paga. Tetelestai. Ok? Não tem mais nenhuma dívida. Inclusive, Deus não tem dívida nenhuma com você. O que nós fazemos é responder a tamanho amor que Jesus teve por nós. Quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. E o que faremos em resposta a tamanho amor? Eu estou dando a minha vida para esse Deus, e eu alegremente entrego todos os dias a minha vida como um sacrifício para Ele, em resposta ao sacrifício inigualável do Cordeiro de Deus que tirou o pecado de todo mundo. Amém. Então, irmãos, Deus não tem dívida nenhuma comigo. Eu me lembro que quando eu encontrei aqueles irmãos pregando o Evangelho, 3 da manhã na rua, na frente da balada, eu falei o que todo desviado fala: não, um dia eu volto. Não voltei não. No outro domingo eu estava indo tocar em outra balada, e irmão, começou um tiroteio. No Rio de Janeiro não é difícil ter tiroteio, né? Mas começou um tiroteio lá, brigando a torcida do Vasco com o Flamengo. Tinha que ser vascaíno mesmo, né? O tadinho dos flamenguistas, não tinham culpa nenhuma. E aí eles começaram aquela briga e chute, tiro, aquela coisa toda, e eu no meio daquilo esperando o transporte passar. E eu vi o primeiro ônibus que tinha passado, entrei, não sabia para onde estava indo, só entrei para fugir, e os bandidos entraram atrás. E eles começaram a roubar o ônibus todo. Eu falei: é hoje que eu vou morrer. Porque o cara já tinha colocado a arma no meu rosto ali quando eu fugi. Ele já tinha falado: é ele. Eu falei: é ele quem? Não sou eu. Você está me confundindo com alguém.
mas o cara tremia a arma, assim, não é muito legal você ter uma pessoa com a arma tremendo no seu rosto, né? Não é bem legal a sensação. Então, quando ele falou, vamos embora, e eu saí correndo, eles entraram atrás, começaram a roubar aquele ônibus todo, não fizeram nada comigo. No domingo seguinte eu estava na igreja. Olha só aqui, Bia, talvez você esteja esperando alguém tremer com a arma na sua cara, para você acordar, para entender que você precisa buscar Jesus. Comigo foi assim, né? Tem gente que precisa que desenhe, a pessoa não entende, ela é meio tapada. Então, se você é esse caso, eu espero que você não tenha que chegar ao extremo de uma pessoa colocar arma no seu rosto, falando que vai te matar. Bom, mas comigo aconteceu assim. Então, eu fui para o culto no domingo, fiquei esperando o pastor parar de ficar rodeando, né? E falar logo quem quer Jesus. Eu queria Jesus, e ele ficou, né? Fez o que todo pastor faz. Eu estou fazendo, estou pregando, e aí falei assim, meu Deus, mas será que ele não vai fazer eu estava ansioso, e aí de repente ele parou e ficou assim em silêncio, e falou, tem um jovem aqui, que sofreu um perigo de morte, nessa semana, e Deus livrou ele da morte, cadê ele? E aí eu fiquei assim, olhando para um lado, para o outro, igual você está aí, nesse silêncio, e ninguém levantava a mão. Eu falei, deve ser eu, né? Daí eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, ele veio, botou a mão na minha cabeça, começou a orar, cair endemoniado no chão da igreja. E eu não sabia que uma pessoa que já foi crente podia estar possuída por demônios. E aí começou um processo de libertação na minha vida. O pastor, depois que expulsou o demônio, falou assim, olha, pergunta por um acaso se a sua mãe ou alguém teve envolvimento com magia negra ou bruxaria na sua família. Eu pensava que não, né? Aí eu fui perguntar, e minha mãe contou uma história, que eu com 2 anos de idade, meu pai, achando que estava fazendo bem para mim, me levou numa cerimônia para me consagrar a um Deus que tinha chifres e tridente. Bom, você já entendeu, né? É o capeta, meu. Ela falou, o cara estava vestido de diabo, só isso, só para você entender, né? Porque, bom, ela já falou já. Então, e aí quando eu estava ali, eu não sei qual é a sua fé, você que entrou aqui, mas às vezes você não conheceu a verdade não está no livro. A verdade não é uma religião, a verdade é uma pessoa. A palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, vou falar de novo, ninguém, talvez você não entendeu, vou repetir, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida. Você não vai encontrar vida verdadeira fora de Jesus. Talvez você vai encontrar uma vida medíocre, mas a vida plena, a verdadeira paz, a verdadeira justiça, a verdadeira alegria, o verdadeiro amor vem de Cristo. Amém. E você só encontra nele. O mundo te dá uma falsa paz. A Bíblia fala assim, Jesus dizendo, eu vos dou paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo te dá paz, não é? O dinheiro te dá uma sensação de paz. Às vezes dura pouco, né, irmão? Não é só a alegria de pobre que dura pouco, também a paz do rico também dura pouco. Deixa pra lá, essa piada foi horrorosa. Mas a verdade, irmão, é que a paz do mundo, ela não dura para sempre, mas a paz de Cristo é eterna. A paz de Cristo é um lugar espiritual, é um reino espiritual, aonde existe o príncipe da paz. Por isso o texto diz, em Isaías capítulo 9, que o povo andava em trevas, mas ele viu grande luz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E do aumento do seu governo, a paz não terá fim. Continua o texto. Você não espera eu terminar. Meu Deus, você está ansioso. Calma, relaxa. Olha só, o príncipe da paz. E do aumento do seu governo. Do governo de quem? Do príncipe da paz. A paz não terá fim, porque a paz não é um sentimento, a paz é um reino. A paz é um lugar espiritual aonde Cristo te leva. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É por isso que ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me falta. O que ele fala? O que ele fala? Continua. Deitar-me-ás em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ou seja, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor conduz o rebanho para esse lugar espiritual.
E aí o que você faz cansado, sobrecarregado? Você pensa em viajar, é ou não é verdade? Quem está sonhando aqui em tirar umas férias? Por quê? Você está trabalhando, está estressado, o que você pensa? Põe já na tela do computador de descanso, Mykonos, a Grécia. Você abre a tela do computador para trabalhar e você fica assim, meu Deus, meu pai olha para mim, né? E aí você começa a cantar a canção, Deus, olha aqui, olha a minha situação, estou precisando viajar. E você está querendo ir para um lugar e Jesus está falando assim, eu não estou falando para você ir para um lugar, estou falando para você vir para mim. Ele falou assim, se você está cansado, sobrecarregado e oprimido, vinde a mim. Ele não falou, vai para um lugar, ele falou, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde tomar o meu jugo. Está pensando que é fácil, cara? Você quer vir para Jesus e não quer carregar nada. Tem uma mochila para você levar, tem algumas coisas que você vai ter que levar, tem uma cruz para levar. Mas ele falou assim, toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele fala, vinde aprendei de mim, Mateus 11, vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. As pessoas estão buscando descanso para a alma, e elas estão tentando ir no spa, elas estão tentando viajar, elas estão tentando mudar de cidade, elas estão tentando fazer o que podem para encontrar essa paz. E eu falo para vocês, vocês vão ficar dando volta e não vão encontrar, porque essa paz tem nome, se chama Jesus. Aleluia, aleluia, ô irmão, oh, glória a Deus, esse negócio está ficando bom hoje aqui. Eu tomei uma decisão de caminhar com Jesus, e o caminho com Jesus me custou tudo. Sabe, a salvação, queridos, é de graça, mas o discipulado vai custar tudo para você. Eu sei que o amém ficou fraco agora, eu só ouvi um amém assim, parecia aquelas ovelhas assim, assim, misericórdia, irmão, fala um amém mais contundente, né? Fala por fé esse amém, mesmo que você não sinta ele, mas fala, porque você vai falar e você vai começar a acreditar nesse negócio, você vai viver isso. Oh, glória a Deus, olha só como é que está ficando melhor essa igreja aqui. Então, irmãos, Deus, Ele vai exigir de nós uma renúncia, uma entrega. O discipulado vai custar tudo para você, porque para Jesus custou tudo, irmãos. A salvação não é o fim, é só a porta de entrada. Tem um monte de gente que entrou pela porta da salvação e se contentou com a salvação. A salvação é a porta de entrada para o reino, e nesse reino não é a sua vontade, não é o teu plano, não é a tua justiça, que para Deus é igual o trapo de imundície. Sabe, nesse reino o buraco é mais embaixo. Nesse reino você é pó e Deus é Deus. E não é você virando para o Criador e falando o que Ele tem que fazer na sua vida. Deus não é a lâmpada do gênio Aladim. Era essa, não? Como é que era? Do gênio do Aladim lá, que ele esfregava a lâmpada e aí tinha 3 desejos. Tem gente que vem para Jesus para esfregar a lâmpada, para Deus dar os 3 desejos. Eu quero um marido e que seja rico, mas de verdade, né? Milionário não em Guarani, né? Seja milionário em dólar ou euro, né? E aí você vem com seus 3, não sei qual era o seu terceiro desejo, tá, irmã? Mas a gente se aproxima de Deus cheio de petição, não é verdade? A gente chega aqui na casa de Deus com uma lista de oração. Tem gente que só aparece, irmão, para pedir, só quando está doente ou quebrado. Aí o cara ganhou emprego, ganhou dinheiro, você não vê mais o cara na igreja. Ô pastor, sabe o que eu estou trabalhando muito? Sem vergonha. Você estava quebrado, sem emprego, a gente orou, você ganhou um emprego, você sumiu da igreja. Sabe o que é isso? A pessoa não entender a origem da onde vem as coisas. Porque o mesmo Deus que pode dar, Ele pode te tirar. E está tudo bem, Ele é Deus. É simples assim. Você não gostou, você pode ir com Ele, ter um tete a tete com Ele e falar assim, não gostei. Mas Ele é Deus.
Então entenda uma coisa, Romanos 11 fala, tudo veio dele, tudo é por meio dele, e tudo precisa voltar para ele. E sabe como nós devolvemos a Deus aquilo que precisa voltar para ele? Ele tem semeado a palavra e o princípio na nossa vida. E sabe o que ele quer colher de você? O que ele quer colher de você? Salmo 101 fala assim: os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra, buscando aqueles que são talentosos. Não é isso que fala a palavra? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando aqueles que são valentes. É isso que fala? Então o que o texto diz em Salmo 101? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando. O que ele busca? Os fiéis. Ele busca os fiéis. O que Deus quer de você é obediência. Quando Samuel, o profeta, fazia o sacrifício, e o povo já estava esperando demais, e Samuel aparentemente estava atrasado. E então o povo fala: Saul, faz você aí, você é o rei, faz o sacrifício aí. Achando que fazer sacrifício é igual ser churrasqueiro, fazer churrasco. Não é assim não, irmão, cada um tem uma função, e Deus é um Deus de ordem, e a função do rei era governar, e a função do profeta era fazer o sacrifício. E o profeta, se ele estava atrasado, era Deus e ele. Mas o Saul ouviu o povo, e igreja que fica ouvindo o povo, onde o povo governa, dá ruim, dá problema. A palavra Laodiceia significa o governo do povo. Diceia é a mesma raiz de ditador, que governa. Laos é povo, ou seja, Laodiceia é a igreja que o povo manda. E a igreja que o povo manda é a igreja que Deus cruza o braço. E eu não queria ser a pessoa que Deus cruzou o braço e não está fazendo nada, porque essa pessoa é orgulhosa e dura de coração e não ouve. Bom, e o que aconteceu com essa igreja é que essa igreja era considerada morna. E uma igreja morna, eu sei que não é muito agradável falar isso de manhã, mas é a igreja que o Senhor vomita da sua boca. Deus não chamou a gente para ser uma igreja morna. Deus chamou a gente para ser uma igreja posicionada. Uma igreja que não se posiciona em relação ao aborto é uma igreja morna. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra o assassinato de um bebê no ventre da sua mãe, seja qual seja o motivo da concepção. Porque se você não está preparado ou preparada, não se julga preparado ou preparada para criar uma criança, entrega para adoção, mas não mata uma criança. Deus jamais deu permissão na Bíblia para uma pessoa assassinar uma criança, um bebê indefeso. Uma igreja morna é uma igreja que não se posiciona em relação ao pecado. Pecado é pecado, e não dá para passar a mão na cabeça do pecado. O pecador, Deus ama o pecador, sim, mas Deus odeia a prática do pecado, porque o pecado separa os filhos do pai. E qual é o pai que quer viver longe do filho? Nenhum. Porque quem é pai, quem é mãe, quer ter o pintinho perto, não é? É claro que chega uma hora que ele emancipa, que tem que liberar, mas enquanto você cuida, você não quer que o filho fique longe. Nenhuma mãe, nenhum pai quer o filho longe, entende? E Deus não quer os seus filhos longe, mas tem uma coisa que nos separa de Deus, que se chama pecado. É por isso que Deus tem um ódio implacável contra o pecado, porque é pelo pecado que entra a morte espiritual na vida de uma pessoa e separa ela de Deus. Por isso, nós precisamos, com o pecado, sermos radicais. Não podemos, nessa igreja, dar espaço para viver uma vida de pecado oculto, porque o pecado oculto tem matado igrejas.
Uma conduta antibíblica tem assassinado igrejas no mundo. Eu fui missionário na Europa e eu vi uma igreja que antes era viva, morta. Eu fui num bar que antes era uma igreja, e aonde era o púlpito, onde o pastor pregava, tinha uma torneira onde a pessoa puxava e bebia cerveja. Todo o território aonde não foi ocupado se torna morada de demônios. Não entendeu? Vou explicar. Quando o espírito imundo sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, voltando, vendo uma casa limpa e ordenada e não tendo valente, ele chama 7 espíritos, e esses espíritos tornam o estado dessa casa pior 7 vezes do que o estado anterior. Lugares aonde o evangelho avançou e depois não teve uma igreja que ocupou, aquele lugar se tornou um território de chacota e morada de demônios. É por isso que em alguns lugares em Madrid, as pessoas, quando querem xingar, elas xingam o nome de Deus. É por isso que em alguns lugares na Itália, quando eles vão xingar, eles usam o nome de Deus para falar um palavrão. Sabe por quê? O lugar aonde uma vez foi o lugar território da igreja, e a igreja deixou vazio, demônios ocuparam. E aqui no Brasil, essa onda está vindo. O liberalismo teológico está vindo sobre a igreja. O mundo está entrando dentro da igreja. E eu não estou falando aqui, irmãos, eu quero dizer para você, tem pessoas que vão falar, nossa, pastor, achei que você era moderno. Modernidade não significa libertinagem. Nós não podemos ser igual ao mundo. É por isso que nós somos igreja. Eu não sei se você sabe o que significa igreja. Igreja significa chamados para fora. Para fora da onde, irmãos? Ele nos transportou do império das trevas para um reino de gloriosa luz. Ei, Ele te tirou da escuridão, Ele te tirou do pecado, Ele te tirou de toda a perversão e te colocou separado. A palavra kadosh é a palavra separado. Eu não sei se você está entendendo. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos para a Bíblia, que às vezes você acha que eu estou falando um negócio e não está na Bíblia. 1 de Pedro 2,9, coloca ali para mim. Coloca na tela, por gentileza. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você sabe de onde vem o termo nação? Natio, não libre, tá? Natio é nascido, então é nascido santo. Nascido fala de genética. Quando você se converteu, o evangelho não é uma filosofia, o evangelho não é uma ideia, uma ideologia, o evangelho não é uma religião, o evangelho é o próprio Cristo. E para você ser cristão, não basta você falar nominalmente, eu sou cristão. Não, você precisa nascer de novo. Tem um monte de crente dentro da igreja que nunca nasceu de novo, cara. Tem um monte de pastor pregando que nunca nasceu de novo, cara. Vive na prática do pecado. Pecado não pode ser um comportamento tolerado no nosso meio. Precisamos viver arrependimento todos os dias. Arrependimento não é remorso. Sabe, uma pessoa com remorso não muda. Alguém aqui é do Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro tem um termo, não sei se aqui vocês usam, fala assim, mulher de malandro, já viu? O que é a mulher de malandro? Ela apanha e continua casada com o cara. Entende? Não toma uma decisão na vida. Vive naquela mediocridade. E tem um monte de crente que parece mulher de malandro, irmão. Vive mancomunado com ladrão, com Satanás, no pecado. Não toma uma decisão de largar aquilo, porque aquilo é nocivo, é tóxico para você. Mas vive ali no pecado, e aquilo está te matando, aquilo está te destruindo. E nós somos uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que prega a palavra de Deus, prega a cruz, prega arrependimento.
Talvez você queira ouvir aquela mensagem do irmão que fala suave na internet. Oh, meu querido, minha querida, Deus tem o melhor para você. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E a pessoa chora. Irmãos, eu prefiro alguém que fale a verdade. Pode ser um trator, mas fale a verdade para mim, porque me ama e quer ver a transformação na minha vida. E eu quero ser esse tipo de pastor na sua vida, que ama, não só de ficar fazendo cafuné, mas que fala a verdade para você crescer, para você expandir, para você mudar de vida. Por isso, Nicodemos, mestre da lei, se aproxima de Jesus e fala: olha, mestre, as coisas que você faz, somente alguém que vem de Deus pode fazer. E aí ele fala sobre, olha, como é que eu posso herdar a salvação? E aí, nessa conversa, Jesus fala: você precisa nascer da água e nascer do Espírito. E aí, nessa resposta, eu não sei se ele estava se fazendo de tonto, ou se realmente ele não tinha entendido, mas ele fala: mas eu sendo velho, como é que eu vou voltar, nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Como dizia o Tiririca, foi um abestado. Tem nada a ver com você voltar para o ventre da sua mãe. Tem a ver com você receber uma nova genética. Porque aquele que morreu com Cristo foi crucificado. Em Gálatas 2:20 fala: estou crucificado com Cristo, já não vivo eu. Eu pensei que você ia parar só no morreu com Cristo, mas Ele quer viver em você. Amém? Isso demanda uma nova vida, um novo comportamento, um novo linguajar. Irmão, tira aquela palavra que é língua estranha, língua esquisita aí que você fica falando no trânsito, irmão, que não é nada de língua de Deus. Você fica falando aí um monte de palavra esquisita aí no trânsito, falando bravo com as pessoas na rua, e Deus já mudou a estação na sua vida e você continua querendo usar outra roupa. Já não cabe mais em você. Esse tipo de vocabulário já não cabe mais em você. Existem certas palavras que não cabem mais em quem nós somos hoje. Amém? Mas pastor, a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe se pôr o sol sobre a ira. Não é isso que fala o texto? Então, você pode se irar, mas cuida para você não pecar. É o que a Bíblia fala. Então, você que é pimentinha, você que é meio irritadinho ou irritadinha, aprenda uma coisa: domínio próprio não é autocontrole. Tem gente que fica fazendo 15 minutos de meditação no aplicativo para ver se fica mais calminho. Irmão, não é o aplicativo que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você permanecer em Cristo, no fundamento que é a palavra. E aí, permanecendo na palavra, se lavando na palavra, lendo a palavra, você vai sendo transformado à luz daquela mesma palavra. Entende? Não é força de vontade. Ninguém muda por força de vontade, irmão. Porque a tua vontade é enfiar o pé na jaca, não é não? Estou falando com um monte de crente santarrão aqui. Fala a verdade, irmão. Quando você está na dieta, sempre aparece alguém comendo a coxinha na sua frente. Sempre aparece aqui com aquele catupiry escorrendo. Você fala assim: meu Deus, Jesus não faz isso comigo não. Não é verdade, irmão? Você tem aquele desejo, e aí você está com um prato de salada, e você olhando para ele, fulminando aquela pessoa que está comendo a coxinha. Fala assim: não acredito que você está fazendo isso comigo. O evangelho não é esforço próprio, não é o poder da decisão, não. O evangelho consiste em, primeiro, uma mudança sobrenatural. Primeiro você toma uma decisão de caminhar em direção a Jesus. Quando você dá esse passo, Ele dá um passo em direção a você. Lembra da história do filho pródigo? A palavra fala que o pai, avistando de longe, o que o filho estava fazendo? Voltando para casa. O pai, avistando de longe, correu ao seu encontro. Entendeu? O primeiro caminho é o filho voltando para o pai. E o segundo movimento é o pai abraçando o filho. Então você precisa entender uma coisa: você começa a dar passos, decisões, passos em direção a Jesus. Você tem ouvido a palavra, e não é somente sobre ouvir,
Tiago capítulo 1, verso 22 fala: sejam não somente ouvintes, mas praticantes, perdi minha água, da palavra. Então a gente precisa ser ouvinte, mas praticante. Amém? Não pode ser somente aquele que ouve. Jesus sempre fala isso, mas eu quero enfatizar isso na sua vida. Você não esqueça que o Evangelho não é somente sobre uma teoria. O que eu falei? O Evangelho é a vida de Cristo operando em nós. Então Jesus pregando todo o sermão do monte, aonde ele fala: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem quer misericórdia aqui, irmão? A palavra misericórdia significa inclinar-se para a miséria de alguém. Quem no momento de dificuldade não quer ser ajudado? Quem gostaria de ser ajudado no momento de dificuldade, no momento de fraqueza? A Bíblia fala que felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer colher algo que você não planta, irmão? Você quer misericórdia, mas no dia que uma pessoa está precisando, você dá fogo nele agora. Deus não vai te dar misericórdia, não. Quem quer perdão aqui? Quem quer perdão? Você precisa perdoar. Quem já orou o Pai Nosso aí? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos devido, ou, né? Ou ofensa, a quem tem nos ofendido, né? Depende da versão que você ora. Mas a versão é a seguinte: perdoa da forma que eu perdoo. Então, a medida do teu perdão vai ser também o tamanho do perdão que Deus vai dar para você. Agora você escolhe. Mas o perdão é uma atitude. O perdão é uma atitude, é uma decisão, não é um sentimento. Mas você precisa decidir perdoar. Amém? Não estou sentindo perdoar. O perdão é um princípio. Você não precisa sentir para crer, não. Você só precisa praticar o princípio. Pratica o princípio e Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Quantos aqui querem riquezas? Não quer não, tá bom, só quem levantou a mão vai receber. Então tá bom. Quem quer recurso aqui? Quem quer prosperidade aqui? A gente quer, mas existe uma lei espiritual. Deus criou o universo com leis espirituais, leis que se sustentam por toda a eternidade. Exemplo: se você pegar qualquer objeto e soltar aqui, o que vai acontecer? Ele vai cair porque existe uma força chamada gravidade, que vai puxar esse objeto para o centro da gravitacional. Entende ou não? Eu não acredito, acho que não é assim, essa é uma verdade relativa. Então se joga do prédio, irmão, para você ver. Não se joga não, em nome de Jesus. Não vai falar que o pastor falou para você se jogar. Em nome de Jesus, vai estar cancelado agora essa palavra. Você vai ver que você vai se arrebentar todo, irmão. Então não faça, por favor, em nome de Jesus. Entende isso? São princípios, são leis espirituais. Não dá para você falar, eu acredito diferente. É uma lei, irmão. Acabou. Não cumpriu. Já dizia minha avó, escreveu, não leu. Pronto, já sabe. Então, quando nós ignoramos os princípios, a gente também não vive a promessa. Deus criou uma lei quando Ele falou assim, que produzam-se árvores e produzam frutos segundo a sua espécie. Isso é uma lei espiritual. Ou seja, a árvore vai dar o fruto, e o fruto segundo a genética dela. É por isso que tem fruto, é por isso que tem fruto do Espírito, e é por isso que você vai ver os frutos da carne, que são obras da carne. Então, é uma questão de genética. Se você está dando frutos da carne, é porque a tua genética precisa ser mudada. Entendeu ou não? Não é esforço. O Evangelho não é sobre esforço. O Evangelho é sobre receber uma nova natureza. E essa nova natureza produz naturalmente um novo comportamento, uma nova fala, uma nova forma de caminhar, uma nova forma de viver. E é isso que é o cristianismo. E é isso que eu espero para a sua vida. E eu não posso pregar aqui outra mensagem. Afinal de contas, você vai ver que a Bíblia diz, no versículo 9 do capítulo 3 de 1 de Coríntios, fala assim:
Vocês são edifício de Deus. Nós estamos em construção. Se eu pudesse hoje fazer uma camiseta, eu ia colocar assim, essa camiseta assim: estou em construção, com aquela plaquinha de obra, sabe? Porque todos nós estamos em um processo de construção. E estamos em um processo de edificação. Coloca a 1 de Pedro, ali 2,9. Eu falei sobre nação santa, mas olha o que ele fala ali. 1 de Pedro 2,9. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A outra parte da camisa eu ia colocar assim: propriedade exclusiva de Deus. Tira o olho. Por quê? Eu fui comprado com alto preço de sangue. Eu já não me pertenço mais. Eu sou dele. Amém? A nível Dodley. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Então, quando fala ali a sequência do versículo 10, vai lá, coloca o versículo 10 para mim. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos resgatou de um lugar de escuridão, de um lugar de depressão, de um lugar de tristeza, de um lugar de choro, de um lugar de falta de perspectiva, e nos levou para um reino de gloriosa luz, aonde a fé opera, aonde milagres acontecem, aonde o sobrenatural é real para aqueles que creem. Por isso, esse é o convite. Talvez você não tenha vivido isso até hoje, mas hoje o Senhor continua transportando pessoas do império das trevas e levando elas para um reino de gloriosa luz. E hoje eu tenho certeza que é isso que Deus está fazendo na sua vida. Alguns, nesse processo de edificação, ele já foi lançado o fundamento. O texto diz, em 1 de Coríntios, capítulo 3, vocês são edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente, põe o alicerce e outro constrói em cima dele, porém cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único fundamento e nenhum fundamento pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata, pedras preciosas para construir em cima desse alicerce. Outros usam madeira, capim ou palha. Mas o dia que Cristo voltar, vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa, e o fogo vai provar a verdadeira qualidade do trabalho. E então o construtor receberá a recompensa, mas o trabalho daquele que foi destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Nós somos o templo de Deus. Então, você não pode destruir aquilo que é o templo de Deus, propriedade exclusiva, nação santa. Você foi separado para um propósito. Lembra que eu falei que igreja é chamados para fora? Chamados para fora de onde? Do mundo. E por que você quer trazer o mundo para dentro da sua casa? Pastor, eu me converti. Mas não para, irmão, daquele negócio lá que você fica ouvindo. Entendeu, irmão? É só aquela sofrência. É só aquela música, desculpa falar, de chifrudo. Aí você fala assim: não, pastor, não tem nada a ver, é só uma canção. Aí depois tua mulher te traz e você não sabe por quê. Porque você fica chamando o demônio para dentro da tua casa, abrindo a porta. Ah, pastor, para que esse exagero, que radicalismo? Irmão, com o céu e inferno, com o diabo e anjo, não se brinca. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Eu podia aqui dar uma aula para vocês de música e história da música. Eu estudei isso na faculdade. Mas eu acho que não vem um caso hoje. Mas confia no seu pastor. Eu fui músico profissional há muitos anos. Eu sei como a gente usa a frequência para manipular pessoas. Eu estudei isso. Entende? Batidas que induzem as pessoas à sexualidade.
Sim. Melodias que produzem tristeza e depressão na vida das pessoas. Aí você vai falar, não tem nada a ver. Então estude mais um pouquinho, depois você vem conversar comigo. Ok? Mas confia no seu pastor, que não está falando uma coisa aleatoriamente. Toma cuidado com o que você absorve com seus ouvidos. Toma cuidado com as séries que você vê com seus olhos. Porque você está chamando para dentro da sua casa espíritos imundos, que depois começam a trazer sensações, sentimentos, confusões, situações dentro da sua casa que você fala, ué, da onde isso veio? Das portas que você mesmo abriu. Salmo 115 diz, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, não existe nada na terra que é feito sem o consentimento dos homens. Deus deu a autoridade da terra para os homens. Por isso que no Espiritismo, para que o Espírito possa fazer alguma coisa, precisa de uma pessoa para ser o interceptor, para ser o médium, precisa alguém para fazer um despacho, precisa alguém para fazer um trabalho, entende? Qualquer coisa que é feita espiritualmente na terra precisa de um homem, porque ao homem, eu falo homem, o ser humano, foi dada a autoridade na terra. Então entenda uma coisa, o inimigo não pode fazer nada se você não deu lugar para ele fazer. Entendeu? Então, irmãos, tem gente que está falando assim, ai pastor, vem orar na minha casa, pastor, o negócio está pesado aqui. Irmão, primeiro começa a tirar o lixo da tua casa. Começa a tirar aquilo que é porta espiritual das trevas na sua casa. Pede ao Espírito Santo para te mostrar, para remover você do império das trevas, do lugar de escuridão, e te colocar no reino de gloriosa luz. Porque aonde tem luz tem Deus, e aonde tem escuridão tem o diabo. Vocês estão tão caladinhos hoje. Vocês entendem o que eu estou falando aqui, irmãos? O fundamento é Cristo. Por isso, Jesus, o grande pregador, o maior de todos da história, encerrou o seu sermão, e assim eu encerro essa palavra, dizendo em Mateus capítulo 7, verso 24, ele diz, todo aquele que ouvir essas palavras, as palavras que eu falei, felizes são os misericordiosos, felizes são aqueles que promovem a paz, os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus. Todas essas palavras de sabedoria, ninguém pode servir a dois senhores, tantas palavras, não é? E aí depois dele falar tudo isso, ele falou, todo aquele que ouvir a minha palavra e praticar, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Virão os fortes ventos e não poderão derrubar a sua casa. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? E o que a palavra quer dizer para você? É que o inimigo quer soprar fortes ventos para destruir a sua casa, mas ele não vai conseguir derrubar a sua casa, se a tua casa está alicerçada no fundamento que é Cristo e a sua palavra. E sabe como é que eu estou alicerçado na palavra? Ouvindo e obedecendo, praticando os princípios e confiando que ao seu tempo Deus cumprirá cada promessa que Ele fez para mim. Amém? Porque o texto diz em Abacuque capítulo 2, escreve a visão, para que aquele que está passando correndo possa ler, porque a visão pode tardar, mas ela vai se cumprir.